abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 1, que é o livro que nós estamos aqui estudando, meditando aos domingos à noite, de maneira expositiva e seriada, com base no que tem sido o nosso tema do ano. Nós estamos vendo a respeito de algumas verdades que Pedro declarou a esses crentes a respeito de quem eles eram. E, consequentemente, isso se aplica à nossa vida como povo de Deus nos dias de hoje, onde, como povo, devemos saber ou crescer no conhecimento a respeito ou sobre a igreja e a vida cristã. Algumas coisas, irmãos, que nós já aprendemos aqui, só para relembrá-los, e farei isso de maneira pontual, ver, desde o primeiro versículo do capítulo 1, quais são algumas destas coisas que Pedro, escrevendo a crentes que, como nós sabemos, estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho e, consequentemente, estavam vivendo grandes situações difíceis, nós, então, estamos vendo algumas coisas a respeito do que Pedro falou, do que eles eram e deveriam se lembrar, ainda que em meio a sofrimentos. E a mesma coisa é necessária a nós, vivendo situações diferentes, mas também sujeitos a situações onde nós sofremos. E diante do sofrimento não podemos nos esquecer de quem somos. Não podemos estagnar no nosso conhecimento, mas crescer no conhecimento sobre o que é ser cristão, o que é a vida cristã. E Pedro, então, no versículo 1 vai dizer, ou disse para esses crentes, que eles eram forasteiros, mas também, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, e mais especificamente no versículo 2, Pedro vai dizer uma segunda verdade daquilo que eles eram, não só forasteiros, mas também eleitos. E nos versículos 3 e 4, Pedro vai dizer uma terceira verdade a respeito daqueles crentes como crentes regenerados. E na última ocasião que nós tivemos aqui, no versículo 5, aprendemos e vimos que Pedro continua declarando, mostrando e dizendo para esses crentes que eles também eram guardados e guardados por Deus. Seguindo a sequência, nós estamos no versículo 6. Eu gostaria que você voltasse seus olhos para este versículo, a fim de que possamos ler todos juntos. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo e apenas o versículo 6. Vamos lá, juntos? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Um determinado comentarista vai traduzir esse versículo da seguinte forma, e eu farei isso, citarei só para os irmãos observarem aquilo que talvez pode ficar um pouco mais claro em uma linguagem diferente. Ele disse assim, ou ele traduziu assim: alegrem-se grandemente nisso, mesmo que por um pouco de tempo vocês tenham precisado passar por profunda tristeza em todo tipo de provação. Aí eu costumo citar duas versões da Bíblia que também fazem com que a gente tenha uma clareza um pouco maior da palavra de Deus, que é a NVI e a NVT. E lá esse versículo é traduzido assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou, portanto, alegrem-se com isso,
ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Meus irmãos, se você percebeu bem a leitura do versículo 6, há algo diferente daquilo que nós vimos nos 5 versículos anteriores. Porque, na verdade, os 5 primeiros versículos, Pedro apresenta algumas coisas pelas quais aqueles crentes deveriam saber e se lembrar do que eram, por serem cristãos, por serem a igreja de Cristo e o povo de Deus. Como, por exemplo, no versículo 5, esse versículo começa com as palavras de Pedro, das quais foram exatamente assim: que sois guardados. Então veja que o verbo aqui é ser, e Pedro está afirmando: vocês são guardados. Mas isso não acontece no versículo 6. Volte seus olhos aí, o versículo 6, Pedro diz assim: nisto exultais. E aqui o resto é basicamente Pedro descrevendo a respeito daquilo que eles estavam vivendo. Se lembram? Perseguidos, sendo maltratados, sofrendo. Mas ele começa o versículo 6 diferente do que ele fez nos 5 outros versículos. Nisso exultais. O que Pedro está fazendo é que depois dele, nesses 5 primeiros versículos, lembrar aqueles crentes a respeito do que eles eram. Agora, Pedro vai declarar algo pelo qual eles deveriam fazer. Vocês são forasteiros, vocês são eleitos, vocês são regenerados, vocês são guardados. Portanto, exultem. O que Pedro está querendo desses crentes é que, diante do que ele acabara de lembrá-los, do que eles eram, e eram por causa do que Deus é e fez em Cristo Jesus, diante de tudo isso, ele quer aplicar algo prático. Olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo, vocês, por causa do sofrimento, estão se esquecendo de quem são. Então, há um problema. E diante desse problema, Pedro os orienta, os instrui. Não se esqueçam de quem vocês são. E ao se lembrarem, não apenas se lembrem e não façam nada, mas pratiquem algo. E o que ele coloca para que esses crentes pudessem praticar era que eles deveriam exultar. Ou seja, eles deveriam regozijar-se extremamente. Eles deveriam estar cheios de alegria. Eles deveriam ter uma alegria excessiva. Então, a ideia de exultar, que é esta aplicação que Pedro quer que esses crentes coloquem em prática diante daquilo que ele acabara de lembrá-los, não é uma alegria contida, não é uma alegria tacanha, não é uma alegria vergonhosa, tímida, não, mas é uma alegria exuberante, extrema, excessiva, cheia de alegria. Não sei se você está acompanhando o que Pedro está pedindo para esses crentes fazerem. Qual era a situação que esses crentes estavam vivendo? De comemorar as festas israelitas? De comemorar uma vitória ou uma libertação do domínio dos romanos? Eles estavam festejando um casamento? Não. Eles estavam sendo perseguidos, sofrendo uma infinidade de coisas, das quais isso
como nós sabemos muito bem, entristecem o nosso coração. E estando entristecidos, Pedro vai lembrar, vocês são isso, aquilo outro. Portanto, sejam felizes, mas não pouco felizes, muito felizes, extremamente felizes. É isso que Pedro está desafiando esses crentes a fazerem. Vocês que estão sendo provados, vocês que estão sofrendo por causa das perseguições e tantas coisas relacionadas a isso, apesar do que estão vivendo, apesar do que estão enfrentando, exultem, tenham uma alegria imensa. Se coloque no lugar desses crentes. Se coloque em uma situação onde você está extremamente abatido, entristecido, e alguém chega para você e diz assim, o que é isso? Se lembre quem você é. Você é isso, você é aquilo outro. Portanto, não se entristeça porque você está sofrendo, está sendo perseguido, está sendo afligido, provado, chorando. Mas se alegre. E não se alegre pouco, se alegre muito. É certo que nós não faríamos isso se a gente não entendesse alguns motivos do porquê que em uma situação, mesmo em uma situação assim, nós podemos nos alegrar e alegrar muito. É isso que Pedro queria que esses crentes fizessem. E é isso, meus irmãos, que é possível enxergar aqui nesse versículo de número 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É preciso nós nos atentarmos para o significado ou para as implicações daquilo que Pedro estava dizendo para esses crentes. Porque há aqui razões, motivos do porquê aqueles crentes, mesmo sofrendo por amor a Cristo, sendo perseguidos, deveriam se alegrar e se alegrar muito. E a primeira dessas razões ou desses motivos, preste atenção, é porque com aquilo que Pedro diz no versículo 6, significava que eles poderiam muito bem ser muito felizes ao entenderem que as provações eram por breve tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias e várias provações. Porque mesmo tendo motivo para estarem entristecidos, era justamente o oposto que eles deveriam fazer. Exultarem em extremo. Porque em primeiro lugar, eles deveriam ter como motivo de alegria o fato de que as provações são por breve tempo. A gente pode pensar nesta razão de duas formas. Primeiro porque dentro do tempo que nós já tivemos de vida, de experiência de vida, nós vimos que várias coisas, quando estávamos vivendo de dificuldade, de dor e de sofrimento, naquele momento, parecia que nunca ia, o quê? Acabar. Parece que é uma eternidade. Mas basta a gente se lembrar de algumas dessas situações, que nós vamos aí nos recordar que por mais que tenha parecido que nunca iam passar, elas passaram. Passaram. Ainda que outras coisas tenham vindo, mas elas passaram. Porque de fato, irmãos, tudo tem seu tempo.
Tem hora das coisas começarem e tem hora delas, graças a Deus, acabarem. E aqui, graças a Deus, pelas coisas difíceis, né? Pelas coisas boas que durem a vida inteira. Mas, nesse primeiro sentido, por que que Pedro estava dizendo para esses crentes, olha, exultem, tenham alegria extrema, porque as provações que vocês estão vivendo um dia vão acabar, vão passar. Irmãos, isso não se aplicou talvez, diante do que esses crentes estavam vivendo, não se aplicou a eles, mas a uma outra geração se aplicou, porque por volta lá do ano 300, o próprio imperador de Roma decreta uma lei para que agora os cristãos não fossem mais perseguidos. Depois de alguns anos após, é decretada uma outra lei onde o cristianismo veio a se tornar a religião oficial de Roma, ainda que por motivações erradas, mas as coisas passam. E esses crentes deveriam se alegrar de saber que um dia aquilo ia acabar, aquilo ia passar. Mas, irmãos, há um sentido ainda maior do que essa razão deve fazer com que a gente considere, do que esses crentes também deveriam considerar. É que, perceba, eu disse para os irmãos que bastaria vocês se lembrarem de algumas coisas que aconteceram no passado, que de fato elas iniciaram e acabaram. Mas eu havia acrescentado que acabaram, porém outras coisas vieram. E assim é. Quando a gente acha que vai viver o resto dos nossos dias de paz, aí acontece uma coisa, você esbarra o carro num lugar, aí você tem que pagar a franquia, a sua geladeira estraga. E olha que eu estou colocando coisas aqui mais tranquilas, né? Eu não sei você, mas o sentimento que eu tenho é que às vezes parece que Deus não deixa a gente juntar dinheiro, né? Que o pouco que a gente junta, estraga um negócio, aí você tem que tirar o dinheiro. E graças a Deus por isso. Mas irmãos, há algo que a gente precisa considerar ainda mais, que esses crentes deveriam considerar a respeito de saberem que as provações eram por breve tempo. Porque para nós a vida, como diz o salmista, vai a 80, a 90, e o que passa disso é canseira e enfado. E a gente tende a comparar a nossa vida à eternidade. Mas não dá para comparar a nossa vida que é passageira à eternidade. Ela é eterna. Ela não acaba. Essa vida aqui sim, essa vida onde nós vamos sofrer, ser perseguidos, vamos chorar, vamos lamentar, um dia vai passar. E há uma vida futura incomparavelmente melhor. Que como foi citado aqui, Apocalipse, e a gente pode se lembrar, foi citado acho capítulo 1, a gente pode citar um dos últimos capítulos, o capítulo 21, onde João disse que esse lugar eterno é um lugar onde não vai ser como esse lugar. Não haverá dor, lágrimas, sofrimento, perseguição, pecado, morte. Nada disso. Por que aqueles crentes deveriam se alegrar mesmo sendo atribulados? Porque as provações eram por breve tempo. As provações comparadas à eternidade, não eram nada, não significavam nada, eram passageiras. Eles não deveriam pensar se viveriam todos os seus dias em dificuldades. Mas, de uma vida após esta, uma vida eterna, de infinitas alegrias. Portanto,
exultem. Exultem porque as provações são passageiras. Elas não significam nada. Elas não são nada comparado àquilo que será a eternidade. Eu gosto de pensar na seguinte questão, na seguinte situação. É claro que isso não se aplica tanto a nós, mas mais às crianças. Mas pense que às vezes nós temos que nos submeter a determinadas situações, como por exemplo, ser vacinado. E aí você sabe que aquilo vai doer. Você vai, se vacina, dói, depois que é aplicado a vacina, passou. Os sofrimentos desta vida, Pedro estava dizendo para esses crentes, são passageiras. Logo vão acabar, logo vão passar. Por isso, não foquem nas provações que são passageiras, mas nas alegrias que serão eternas e infinitas por toda a vida com Deus. Mas Pedro, nesse versículo de número 6, não apenas apresenta esse motivo como razão para que aqueles crentes pudessem se exultar, mesmo sendo perseguidos. No mesmo versículo, ele também apresenta uma outra razão, que é qual? É que em relação às provações, estas não são apenas por breve tempo, mas, preste atenção, as provações são necessárias. Versículo 6, olha aí. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aquele autor que eu citei no início, que traduziu esse versículo, disse assim: alegrem-se grandemente nisso, mesmo que por um pouco de tempo vocês tenham precisado passar por profunda tristeza em todo tipo de provação. Devam, lá na NVI, devam ser entristecidos. Na NVT, vocês precisem suportar muitas provações. O que Pedro está dizendo para esses crentes? Que deveriam ter uma mente mais madura. Porque veja, se não há uma mentalidade madura, isso não te conforta. Isso não serve de razão para você se alegrar. Qual? Saber que eu preciso passar por provação. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra sobre as provações justamente acontecem porque Deus quer. Não é por causa da maldade ou do domínio humano meramente. Mas é porque Deus, que sendo soberano, é aquele que controla, é aquele que planeja, e é perfeito em tudo que planeja, é aquele que permite, é Deus que disse assim a Faraó: vai lá e traga ainda mais dificuldade para o meu povo. Foi Deus que então disse aos governos lá de Roma para que pudessem fazer o que estavam fazendo com o seu próprio povo. Porque Deus, dentro dos seus planos soberanos e perfeitos, é aquele que quer e permite que o seu povo seja provado. Por quê? Você já se perguntou? Por que Deus permitiu a você ser provado e tem permitido você ser provado? Sim ou não? E você tem a resposta? A resposta, meus irmãos, é que nada do que acontece na nossa vida é sem propósito. Tem um propósito benéfico. Como? Não sei. Mas tem. A gente gosta de citar Romanos 8, né? Capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas. Pedro estava lembrando esses irmãos, esses crentes.
vocês devem se alegrar extremamente, mesmo sendo provados, porque quem está provando é Deus. É diferente, irmãos, sermos provados por alguém que nos ama, do que ser provados por quem não nos ama. É tanto que a palavra não se aplica ao diabo, porque o diabo não nos ama, portanto ele não nos prova, ele nos tenta, porque o intuito dele é se lasque, fique pior, mas de Deus não. Ele nos prova porque o intuito é cresça, seja melhor, aprenda mais a respeito de quem eu sou, seja mais parecido com Cristo Jesus. Por que esses crentes deveriam se alegrar extremamente, mesmo sendo provados? Porque era Deus quem estava os provando, controlando. Porque Deus tinha um propósito benéfico na vida desses crentes. E cá para nós, irmãos, quantas foram as vezes que nós fomos provados e depois de termos sido aprovados com a graça de Deus, a gente deu testemunho assim, como eu aprendi a enxergar a Deus daquilo que antes eu não enxergava. E a gente se lembra de Jó, um homem mais santo do que nós, mas que no final, depois de ter sido provado, ele diz, eu te conhecia de uma maneira muito superficial, agora, passando por tudo que ele passou, irmãos, ele conhecia a Deus intimamente, de uma maneira mais profunda. Deus tem os seus propósitos, são estranhos a nós, são incompreensíveis, porque quem somos nós para entendermos a mente de Deus? Mas esses crentes precisavam se alegrar em saberem que as provações estavam dentro do controle do próprio Deus que os amava com um intuito benéfico para o crescimento deles e, obviamente, para que o próprio Deus fosse glorificado. Mas, em último lugar, Pedro vai apresentar uma terceira razão do porquê que eles deveriam se alegrar extremamente, mesmo sendo perseguidos. Não somente porque as provações são passageiras, porque são necessárias, mas porque as provações não podem ser comparadas à graça. Aquilo que Deus em Cristo Jesus havia dado e concedido a esses crentes. Por que graça? Porque Pedro começa o versículo 6 dizendo, nisso exultais. Nisso, ou seja, baseado, fundamentado em tudo que ele falou lá nos versículos anteriores. Quais foram as coisas que Pedro apresentou para esses crentes a respeito de quem eles eram? Forasteiros, eleitos, regenerados, guardados. Graça, salvação. Pedro encerra dizendo, vocês devem se alegrar extremamente, mesmo sendo provados, enfrentando dificuldades, porque as provações comparadas à graça, à salvação, à vida eterna, não é nada. É insignificante. O que eles eram e haviam recebido em Cristo era muito maior do que as dificuldades. Eles deveriam ver as dificuldades como coisas insignificantes, comparadas às bênçãos que eles já haviam recebido em Cristo, comparadas às bênçãos que eles receberiam na eternidade, numa vida após esta vida. Diante dessas três razões, era possível que esses crentes se alegrassem, mesmo entristecidos por serem perseguidos. Meus irmãos, Deus é maravilhoso porque Ele é um Deus que se importa.
Ele é um Deus que tem tudo no controle das suas mãos. E parte do plano dele para o seu povo é que o seu povo seja provado. E Deus, sendo um Deus que conhece quem nós somos, frágeis, é aquele que ministra, ensina ao nosso coração, conforta, consola, nos encoraja. É isso que Pedro estava fazendo, Deus, através de Pedro, encorajando esses crentes. Olha, vocês estão abatidos, vocês estão entristecidos, vocês estão deprimidos, reclamando, achando que a vida não faz sentido, fracos na fé, lamentando, mas não vivam assim, não hajam assim. Lembrem-se de quem vocês são, e ao se lembrarem, se alegrem. Se alegrem por causa da graça que vocês receberam, a salvação em Cristo Jesus, sem merecer, mas receberam. Por isso que Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Porque a graça comparada aos sofrimentos que são passageiros, que têm propósitos e que um dia vão acabar, meus irmãos, não é nada. Pedro quer encorajar esses crentes a não andarem abatidos e entristecidos. Portanto, eu sei que à medida que nós estamos aqui falando e meditando sobre essa passagem, dentro daquilo que esses crentes viveram, talvez passou na sua mente alguma situação que você tem vivido. E nós, irmãos, assim como esses crentes do passado, temos vivido algum tipo de dificuldade. Não há um ser humano na face da terra, por mais rico que seja, por mais poder que tenha, nunca tenha passado por uma dificuldade na vida. Estamos sujeitos a isso. E pode ser que nós estejamos com alguma dificuldade em casa, com o cônjuge, com o filho, com os pais, com o vizinho, com alguém, lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Talvez, meus irmãos, o nosso problema hoje tem sido um problema financeiro, talvez um problema de saúde ou qualquer outra coisa, mas todos temos problemas. E poderíamos aqui citar várias coisas que estamos enfrentando de grande dificuldade, porque essa é a nossa realidade. Essa é a realidade da qual nós vivemos e aprendemos isso aqui naquela primeira verdade que Pedro disse e declarou no versículo 1. Somos forasteiros. Forasteiros porque seremos perseguidos por amor a Cristo Jesus. Vivemos no mundo caído, afetado pelos efeitos do pecado. Portanto, irmãos, a vida nossa nesse lugar será uma vida em que nós vamos ter que enfrentar dificuldades. Algumas passarão, mas outras virão. Quando a gente pensa nessa triste realidade, a gente percebe o quão ruim e terrível é a vida. Porque as dificuldades virão. Elas passam, mas outras tomam o lugar. Não é à toa, meus irmãos, que a palavra de Deus disse que Jesus olhava para aquelas pessoas e olhava e enxergava nelas ovelhas que não tinham pastor, aflitas, exaustas. Desde que Adão e Eva pecaram contra Deus, aquilo que Deus criou de maneira perfeita, deixou de ser perfeito. Aonde havia harmonia, deixa de existir. Aonde havia vida, agora passa a existir morte, maldade. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que os nossos filhos terão nesse lugar. Uma vida de dor, de sofrimento, de dificuldade. Mas, irmãos,
Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que poderia condenar todos nós. Mas em Cristo Jesus decidiu nos dar esperança, tornar a vida não tão ruim como ela é. E é por isso que Cristo veio ao mundo. É por isso que Ele precisou vir ao mundo. Sabe para quê, meus irmãos? Para que essa vida que muitos tentam não reconhecer, que é uma vida ruim, difícil, cheia de dor, de sofrimento, haja certa esperança. Cristo precisa vir ao mundo para que haja esperança ao homem de uma vida melhor. É por isso que, já considerando algumas coisas para a gente aplicar e encerrar, é por isso que a primeira coisa que é necessário acontecer é ter e crer em Jesus Cristo. Porque, como eu disse, por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, por mais que você tenha todo o poder do mundo, por mais que alguém tente se iludir de que a vida é boa, de que a vida não pode ser amarga, porque vem uma pandemia, e aí não importa a idade, não importa a quantidade de dinheiro que tem na conta, ela ceifa uma vida e outra. Ela deixa alguém debilitado, como também outro. Porque, meus irmãos, a primeira coisa que precisa acontecer é crer e ter Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus, a vida será terrível e trágica e infeliz. Cedo ou tarde, não importa a quantidade de dinheiro, não importa o tanto de saúde que se tenha, cedo ou tarde, haverá uma dificuldade, haverá uma luta, haverá um problema, haverá uma dor. E é por isso que tem muitos que, tentando se enganar, não reconhecer que a vida é isso. Quando cedo ou tarde são pegos por algum tipo de situação difícil, perde o sentido de viver. Não faz sentido viver, a vida é muito difícil, é muito ruim, a vida é isso. Sem Cristo, irmãos, essa é a realidade, é por isso que Cristo precisa fazer parte da vida do homem, para que haja esperança. Então, se você ainda tem insistido em viver para si mesmo sem Cristo Jesus, cedo ou tarde, você perceberá que a vida não é bela sem Jesus. Mas com Jesus, maravilhosa, mesmo em dor e sofrimento. É por isso que a segunda aplicação, irmãos, é a mesma que Pedro aplicou a esses crentes. Se nós cremos e temos Cristo Jesus, porque sabemos o quão trágica é a vida, o quão dolorosa ela é, o quão cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer, é de saber que em Cristo essas coisas são passageiras, não são sem propósito e não podem ser comparadas àquilo que ainda viveremos com Deus na eternidade. Nisso, em Cristo, na graça em Cristo, nisso exultais. Nisso sejamos felizes, irmãos. Que a gente possa não olhar para as circunstâncias que estamos vivendo, para o sofrimento que estamos enfrentando. Que a gente não permita que haja no nosso coração apenas dúvida, indignação, mas que a gente possa se lembrar: eu sou forasteiro, não pertenço a esse lugar, pertenço à terra, a Canaã celestial. Eu sou escolhido, eu
recebi uma nova vida que antes era terrível. Eu sou guardado pelo próprio Deus. Portanto, eu tenho motivo para me alegrar. Motivo na graça e na salvação em Cristo Jesus. Se alegre nisso, irmãos. Que a gente possa confiar de que ainda que a gente não entenda, tudo coopera para o nosso bem. Vamos orar?